Seja bem-vindo. Que privilégio estar com você mais uma vez. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de conversar com você e trazer assuntos relacionados ao reino para nós sermos edificados. E já quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir nossas publicações, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, para que outras e mais pessoas sejam edificadas. Nosso objetivo aqui é ser instrumento para que a palavra do Senhor chegue à sua casa e impacte a sua vida. E é por isso que nós oramos e nós trabalhamos, tá? Eu vou começar lendo o texto, como de costume, porque é através da palavra que a gente deve caminhar. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o texto quem trouxe foi o pastor Rogério Macedo. Pastor Rogério é pastor da Igreja Batista Reconciliação em Campo Grande, formado pelo Seminário Batista, pastor há 10 anos e é presidente da Jubames, da Juventude Batista Sul-Mato-Grossense. Pastor, seja bem-vindo. Que privilégio podermos trocar ideia e compartilharmos. Fique à vontade, as suas considerações iniciais e vamos lá. Vamos lá. Fala, galera. Graça e paz, tudo bem com vocês? Realmente estou muito feliz aqui, agradeço a Deus, em primeiro lugar, e a todos, né, por estarem aqui e participar dessa conversa. Na verdade, como nós já falamos aqui nos bastidores, né? Que legal falar isso, né? Nos bastidores. Eu vejo os pódios e eu fico falando, velho, um dia eu vou falar isso. É isso aí. Como nós falamos do bastidor, é uma conversa. Nós queremos que você participe, como o Thiago já falou, velho, já se inscreve aí, já comenta, já passa um próximo assunto, já lança uma ideia legal, que vai ser bênção. Então, eu sou o Rogério Macedo, como o Thiago falou, já estou há uns 10 anos aí, cuidando de pessoas, amando, orando, chorando, sofrendo. E há 5 anos, final do ano agora eu completo 5 anos na Igreja Batista Reconciliação. Um super beijo pro meu povo, amo vocês demais. Um beijão pra minha esposa, a Nayara, e pro meu filhão Heitor. É isso aí, tô muito feliz, obrigado pelo convite, velho, obrigado mesmo. Espero que a gente consiga trocar uma ideia legal e que flua, de verdade, tô pra servir aí. Amém. Que bom. Na verdade, eu não sei quantos anos você tem, mas conversar com pastores jovens é interessante porque, para mim, sempre foi uma dúvida quanto ao chamado. Eu tive sempre extrema dificuldade com isso. Até quando Deus respondeu especificamente para mim algo que eu não tinha como retroceder. Mas enquanto falava com outras pessoas, eu recebi várias palavras. Todo lugar que eu ia. Ah, você vai ser pastor. Seu pai é pastor, você é pastor também. E isso nunca foi suficiente para mim como resposta. Sim. E eu dizia sempre assim, Deus tem que falar comigo, porque se ele me quer nesse rolê, então ele tem que falar comigo, de um jeito que eu entenda. E aí eu estava num lugar, e aí Deus falou exatamente de maneira que eu entendesse. Um pastor de outro estado, de outra denominação, ele me abraçou e falou assim, a unção que estava no seu avô, que é presente no seu pai, é muito forte em você. Desde que você não diga não ao Espírito. Pô, velho, legal. Como é que ele ia saber do meu avô? Meu avô foi um evangelista aqui no estado. Ele andava a cavalo pelas fazendas, ministrando nas casas, orando, lendo a Bíblia, cantando o hino do cantor cristão, que muitas igrejas hoje nem sabem o que é. E ele passava, orava, lia a Bíblia, cantava um hino e ia. Como é que esse pastor saberia? Sim. Se não é pela atuação do Espírito Santo. Pelo Espírito. É isso aí. Então, primeiro eu quero saber de você como é que você entendeu Cristo. Acho que a gente pode partir da nossa conversa de como Cristo chegou na sua vida. Então, você falou sobre a minha idade, né? Eu tenho 34 anos, cara. Na verdade, eu preciso explicar como é que foi o início do meu trabalho ministerial, né? Uhum. Existia aqui na PIB de Campo Grande, na Primeira Batista, um culto que chamava Terça Nobre, onde o Picarelli era o responsável por esse culto aí. Ficou mais de 25 anos, 26 anos, se eu não me engano. E um belo dia ele apareceu em casa, cara. Isso não é muito foco, mas ele apareceu em casa e eu tava orando muito a respeito do meu chamado ministerial, sobre esse entendimento, porque eu sou do interior, eu sou de Glória de Dourados, nasci lá, criado na região e tal. E quando eu vim pra cá, foi porque Deus pediu pra que eu viesse. Como você falou, velho, Deus
através da atuação do Espírito, ele fala. Então eu vi. Então aqui, um dia o Picarelli apareceu lá, eu tinha ido uma vez só na Terça Nobre, e ele me chamou de lado e falou, onde você mora? Eu quero conversar com você. Tipo assim, do nada, velho. E é legal que eu sabia que o Picarelli era da TV, porque a minha mãe, há 30 anos, na época, 30 anos atrás, mais ou menos, tinha vindo do interior para Campo Grande num programa dele, por causa de uma situação familiar. E aí eu sabia quem era o Picarelli, por causa da história da minha mãe 30 anos atrás, e um dia ele parou eu ali no hall da PIB e falou, véi, quero falar... Véi não, né? Porque ele é bem... O senhor, né? Desculpa aí, né? Vai que ele vai assistir, ele me chamar de secretário, um beijo Picarelli, Deus abençoe, cara, isso é especial demais na minha vida, no meu chamado. E ele falou, onde você mora? Eu quero conversar com você. Aí, cara, eu esqueci disso, porque eu pensei assim, eu acho que ele faz isso com todo mundo. Passei meu endereço, meu telefone. Cara, no sábado de manhã, meu telefone toca, não tinha um WhatsApp na época. Sabia que não existia o WhatsApp? Não tinha WhatsApp. E aí ele me mandou, ligou pra mim, eu já ia falar, mandou um WhatsApp, ligou pra mim, falou, cara, tô na frente da sua casa, abre aqui. Sábado de manhã, velho. E era legal porque nessa época, todo sábado de manhã, eu pegava minha Bíblia, me colocava uma roupa branca e ia falar de Jesus no terminal Guaicurus, que eu morava ali na rodoviária Nova. E do terminal Guaicurus, eu ia pra o UPA da Guaicurus ali. Sim. Então eu ia de branco proposital, porque eu chegava com uma Bíblia na mão, um livro na mão, a galera lá esperando, e o povo achando que era algum prontuário, alguma coisa, eu falava, pessoal, bom dia, aí todo mundo ficava quieto, achando que eu era enfermeiro, algum médico. Eu vim falar de Jesus aí, 2 minutinhos, eu falava, Jesus te ama vocês e tal. Então todo sábado eu fazia isso. E antes de eu sair, ele chegou em casa. Ele falou, olha, eu vim falar contigo porque eu preciso de um pastor jovem e eu queria que você trabalhasse comigo, lá na PIB. Uau. E aí quando eu vi ele, eu falei, não, pensei no meu coração, não, né? E alguns dias atrás eu tinha orado e chorado muito diante de Deus. Na verdade, foi da quinta para sexta, eu não dormi, chorando e orando muito. Na sexta, eu passei algumas situações de resposta de oração e tal, me preparando para um sábado de manhã sair para anunciar Jesus. Ele apareceu lá nesse dia. Então, eu pensei assim, não. E aí o Espírito Santo falou para mim, essa é a resposta que você quer. Você é pastor. Sim. Então você vai dizer sim, que você aceita? Não é porque é o Picarelli. Não é porque é o Rogério. Quem somos nós, né? Sim. Mas é porque eu estou mandando. E aí a resposta é a Deus, né? Ao Espírito. E outra coisa que eu aprendi, às vezes, eu falo bastante na minha igreja, mas as coisas comigo, né, entre mim e Deus é nesse sentido. Por quê? Cara, quando Deus fala as coisas pra mim, eu respondo muito rápido. Eu faço muito rápido. Deus faz isso, eu faço na hora. Porque muitas vezes eu demorei pra fazer e eu não fiz mais. Então, quando Deus me fala, isso é específico a mim, porque eu sou bem enroladão. Então, né? Quando Deus fala, cara, eu vou na hora. Então, na hora eu já disse sim, eu aceito. Já fiz assim, eu falei, ora por mim, cara, eu aceito. E nós choramos ali, ele orou e foi embora. Ele falou, ó, terça-feira, 6h40, chega lá na PIB lá, tal, coloca uma roupa legal. Eu falei, cara, e agora? Não tem roupa legal. Roupa de pastor. Eu morava com o pastor Valdir. Não sei se você conhece o Valdir da Libras, ele tá na Memorial agora. Eu morava na casa dele, cara. Ele me ajudou nessa época. Eu passava tava um sofrimento brabo nessa época. Ele me ajudou. Deus você veio, então você não tinha ninguém aqui. Cara, tinha uma filha da minha mãe que tá envolvida nessa história com o Picarelli. E eu não conhecia ela, era só filha da minha mãe. Entendi. Entende? Aí, a história é legal até da minha mãe. Eu posso contar assim, que é bem detalhada. Mas resumindo, era essa filha da minha mãe. Peguei o telefone e liguei pra ela. Lá em Glória Dourado, eu trabalhava numa usina lá, cara. Eu ganhava bem. Eu trabalhava assim de líder lá. Os caras estavam me investindo pra ser líder de frente e tal. Cortar cana assim, cara. Cortar cana. E hoje eu tô aqui pastoreando, né? E aí, liguei pra ela e falei, mana, não te conheço. Sou seu irmão mais novo. Você não me conhece. Mas Deus falou... E ela, assim, não professa a mesma fé que a gente. Mas eu meti a carteirada, velho. Deus tinha mandado, né? Sim. Eu sei que você não me conhece. Mas Deus falou comigo. Eu tenho que ir pra Campo Grande. Você me ajuda? Cara, ela ficou felizona. Porque eu achei que eu ia vir pra cá ralar pra caramba. Porque ela ia falar, não, velho, quem é você? Sim. Nunca me ligou agora ali querendo morar na minha casa? Do nada. Aí ela falou assim, sim. Inclusive, essa semana eu conversei com meu esposo. A gente não tem filhos, cara. E vai ser uma benção você vir pra cá. Eu vim. Olha só. Nada. Eu vim. Porque quando Deus chama, ele prepara e sustenta. Velho. Daí, arrumei uma roupa, voltando lá no Picarelli, na Terça Nobre, que depois virou Quarta Nobre, que começou a ter Tadel na Terça na PIB. Fiquei, cara, com ele 3 anos. Trabalhei muito lá. Porque a Terça Nobre, antigamente,
ela era um público específico de pessoas que não vão à igreja no final de semana, mas terça-feira, cara, não falta. Sim. Enquanto teve 25 anos de culto, teve gente que foi todos os cultos estavam lá. Véio. Uau. Não falta um culto. E não eram crentes ou algo nesse sentido. Então, tinha gente que ia na espírita, na umbanda, na católica e ia lá. Na terça nobre, depois virou quarta nobre. Então eu comecei a perceber isso, comecei a cuidar desse povo. Então nascia alguém, eu ia, morria alguém, eu ia. E Deus sempre falando comigo. E aconteceram umas coisas na PIB com relação a Tadel, a discipulado e tal, e houve uma transição bem legal, até curso da família, etc. Então o Picarelli também, bem cansadão, já falou, ó, nós vamos parar por aqui, não vou entrar em detalhes do que aconteceu, mas nós vamos parar por aqui. Sim. Beleza. Só que daí, cara, eu dei uma sofrida. Porque, velho, eu amava aquele povo. Sim. Né? Velório eu tava lá, velho. Nasci, eu tava lá. Sim, sim. Tem uma história bem legal da Quarta Nobre, e eu conto sempre essa história que é bem legal. Eu posso falar o nome porque o rapaz hoje é bem de boa, tá vivo até. Uma tia dele me ligou. Ô pastor, tem como você ir no Hospital São Julião? Tô com um sobrinho meu lá, que injetando droga na veia, pegou HIV, contraiu esse vírus e tá pra morrer. Deus. E ele foi colocado lá pra óbito. Cara, o cara tava... Não vai ser tratado, vai ficar lá. Porque estado muito avançado, então adicto, sabe? E ele com o vírus continuou ali pra morrer logo. E aí foi pra lá. E aí, através do Picarelli, eu fui lá. E aí fui preocupadaço, velho. Como é que eu vou orar pra alguém morrer, cara? Eu não sei fazer isso. Né? Eu tinha passado várias situações. Eu até digo que lá, a terça nobre, a quarta nobre da minha vida, foi um laboratório muito legal, velho. Como é que eu oro pro cara morrer? Como é que você ora pra entregar o cara pra morrer, velho? Sim, com a tia dele do lado ali, ela traduzindo, porque ele não mexia nenhum olho, meu mano. Como é que você faz isso? E aí fui lá. E aí conversando com ele, orando, tal, ali. Foi uma escola. 3 anos foi uma escola gigante. Quase 4 anos, foi uma escola gigante. E aí ali Tony, o nome dele. Tonão. Beijão, velho. Deus abençoe. Como é que eu faço agora, né? Orando ali e tal, e aprendendo. Eu falei, velho, quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Aí a lágrima escorreu, mano. Aí eu também já comecei a chorar, né? Aí a lágrima escorreu. Quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ele falou, quero. Falou não, assim, né? Ele sinalizou e tal. E a tia dele começou a chorar e começou a interceder ali. E eu falei, vou batizar você agora, velho. Olha a loucura. E eu sou batista, gente, calma aí. Peguei um copo d'água lá no filtro. Vou batizar você agora. Você aceita ser batizado? Porque no meu coração era, cara, eu vim pra cá num propósito. Esse cara não pode, assim, pô, não sei. Sim. Mas eu não vou orar pra esse cara morrer. Jesus não tem trato com morte. Sim. Ele buscou a chave. É a vida. Eu vou orar pela vida. Orei por esse cara lá, chororô da bexiga ali. E só tava ele no quarto sem noção de como era feia a situação. Eu tenho a foto, cara. Batizei o cara com um copo descartável de água. Fui pra casa. Quebrado, arregaçado, não dormi. Porque ele tava bem feio. Eu imagino. Bem feião. O impacto, né? Caraca. Né? Cara, passou uma semana, 10 dias, assim, a tia dele me liga. O senhor pode vir de novo no São Julião? Cara, será que é outro, velho? Cheguei lá, ela não falou, né? O cara tava bem conversando, meu velho, sentado, branco. Porque eu fui lá, ele tava muito escuro a pele, assim, meio que gangrenado, sei lá como é. Eu não sei, né? Não sei explicar, na minha área, mas assim, escuro, velho, assim, de olheira e tal, sugadão, preto, e o cara branco. Aí eu falei, quem é esse? O Tony. Curado. Vivão. Sai daqui 4 dias. Uau. Então assim, velho, quando a Quarta Nobre encerrou aqui, ela me quebrou. Não, e o Tony tinha HIV. Sumiu? Sumiu. Tanto é que mandei um WhatsApp pra ele algum tempo atrás, deve ter 1 ano já, ele me devolveu com áudio. Ele teve que colocar aquela parada pra respirar forçado. A tráqueo. Então ele tem uma dificuldade na fala. E ele falou pra mim, pastor, isso é pra eu me lembrar da onde eu saí. Claro. Meu Deus. É então, forte, assim, cara. Mano. Esse cara tá vivão, velho. Tá vivão. Mano. Lindão. O cara... Se ele autorizar, você manda uma foto do antes ou depois pra eu colocar aqui. Posso. Se eu autorizar, você Posso. Quer dizer, eu vou falar com ele. Isso. Então, assim, ó. Porque é tremendo. Poxa, velho. Meu Deus. É real demais. Como é que o Rogério, a participação do Rogério tá ali. Porque o Rogério não faz nada, né, velho? Mas o Rogério, vou falar um negócio pra você. Elias orou pra não chover. Qual a participação dele? Só falar, não vai chover.
Exato. Porque se ele não tivesse comunhão com Deus, ele poderia falar não vai chover e não ia acontecer nada, absolutamente nada. Então Elias orou e Deus selou o que ele falou. Quando você ora por salvação e o desejo do Senhor é que ninguém se perca, tá né? É a palavra dele, interesse é que ninguém se perca. Orou por salvação. Exato. Quando Jesus perdoa o pecado daquele menino lá, o paralítico, perdoados estão os teus pecados. Não é preocupado se o cara é paralítico ou não. A salvação daquela alma é que é mais importante. Sim. Então, você entendeu em Deus algo para fazer. O batismo com o copo d'água, acessou um lugar espiritual. É sério. Isso é muito sério, né, cara? Mas precisou ter sensibilidade para fazer. Sim, na verdade. Isso é tremendo, cara. Sim, eu fui indo. Porque se eu não ensaiei, cara, igual eu falei agora há pouco. Sim. Pô, como é que você vai. Enfim, né? A gente entende o contexto. Então... Tem situações, é verdade, orar por morte. Tem situações que é verdade, você precisa liberar aquela pessoa. Eu já ouvi testemunhos sobre isso. Sim. E eu imagino que deva ser algo extremamente difícil. Então, mas eu sou tão vibrante, eu sou tão entusiasmado que eu particularmente não consigo. Não tô dizendo, né? Aham. Até, não tá falando se é certo ou se é errado. E nem quero entrar nesse mérito, porque sim. quem é o Rogério na fila do pão? O que eu estou dizendo é, cara, eu sou entusiasmado. A gente foi entender o que a palavra entusiasmado significa. Aí você fala, uau, é isso aí, é estar em Deus. Uhum. É ser vibrante. Eu sou esse cara. Então, assim, se você quiser, tá me ouvindo aí, sei lá, pastor, vem aqui porque nós vamos entregar a vida do meu avô, do meu parente, porque ele vai morrer. Eu acho que eu não sou o cara pra isso, porque eu vou chegar lá, isso assim, as coisas vão acontecer, né? Você perguntou, cara, como é que foi seu chamado? Eu fiz, cara, isso aí foi no meu chamado. Então, eu tava dizendo, quando a Quarta Nobre encerrou, eu falei, e agora? Pra quantos anos? Onde eu vou? Eu tinha 24 anos, 25, não, uns 26 anos. Você estava exercendo o ministério sem... Você já estava exercendo o ministério? Já. Assim, é porque o nome do ministério chamava Movidos para Cristo. Então eu era consagrado pastor desse ministério que atuava dentro da PIB há mais de 20 anos. Sim. Então é legal, eu era pastor na PIB, mas não da PIB. Sim. Né? Sim. Isso é bom deixar claro, porque às vezes, cara, então vou deixar bem claro, eu trabalhava com o Picarelli para ele, lá na PIB. Eu era remunerado para isso, né? Por esse ministério chamado Movidos para Cristo. Eu era remunerado pelo ministério para fazer isso. Cara, o cara fazia há mais de 20 anos. Então foram testemunhos. Quando eu cheguei lá, eu comecei a cuidar das pessoas para que eles entendessem que Jesus é o centro daquele culto e não o Picarelli. Porque o Picarelli, o povo brinca, né? É o Silvio Santos daqui. Sim. Porque realmente, ele é um cara lá, o cara sabe se portar, terno e gravata. Lá. E quando ele fala de Jesus, velho, ele pega simples. Uma criança de 5 anos entende o que o velhinho fala, cara. Uma criança de 60 entende. Um adulto de 60 entende. Então eu comecei a entender isso, eu falei, cara, a gente é inteligente. A gente precisa pegar esse pessoal aqui e falar, ó, se o Picarelli não vir terça que vem, vocês vão vir? Vocês virão? Sim. Porque senão... Não, então, se o Picarelli não estiver aí, ele não é atração aqui. Porque o evangelho, a centralidade é Cristo. É Cristo. Se tirar ele do centro, cara, tira o espírito da igreja, a igreja vai funcionar, mas vai acabar. De alguma forma funciona, mas acaba. Então, assim, ó, aí acabou. Funciona um clube social. Exato. Mas igreja sem mensalidade, um monte de gente sem vergonha, porque o Espírito Santo é que convence. Então, assim, ó, desculpa, eu falei sem vergonha, cara. Não tem problema. A minha esposa deve estar, né, coitada. É brincadeira. Se você quiser, eu corto. Então, ó, aí, Thiago, a Quarta Nobre encerrou, cara. Encerrou a Quarta Nobre. Pra onde eu vou agora? Aí, bastante crise, assim. Eu sou um cara bem da depressão e tal, porque eu sou bem entusiasmado mesmo. Até na cagada pra eu falo, tudo. vai dar certo. E aí, só que eu fiquei orando muito e pensando, né, Deus, pra onde eu vou agora? Eu não tava no seminário ainda, tava encerrando um ciclo ali e tal. Não, eu tinha entrado no seminário bem de começo e, cara, o seminário foi uma pancada muito grande, você sabe como é que é, né? Desconstrói muita coisa, constrói outros pilares que você não aguenta, mas tem que estar ali esses pilares, é peso nas suas costas, mas tem que aguentar. Sim. Então eu fiquei nessa crise, assim, com a minha esposa ali e tal, e orando e pensando e tal. Aí eu tava trabalhando, abri uma empresa de jardinagem, tava trabalhando. Um belo dia, o que eu fiz? Eu comecei, o pessoal do Impacto Aventuras me conhece bem, porque essa época eu tava arregaçando, assim, tava começando ali e tal. Eu tava numa pegada de evangelismo ali com o Impacto, então eu entendi que meu chamado era pra rua.
Era pra rua, velho. Isso é um evangelismo de rua, urbano. Eu pensei, velho, vou pra rua. Não é porque não tinha opção, é porque, cara, é o que queimava no meu coração, queima até hoje. Sim. Então nós parávamos ali aqui na rodoviária antiga, nós íamos ali na Praça da Calógeras com a 15 ali, e ali eu ficava dias fora de casa. Onde tinha gente precisando. Tanto é que quando eu fui trabalhar ali na Quarta Nobre com o Cristo, com o Picaré, ele me remunerava bem, cara. E eu falei, Deus, eu não vou pegar esse dinheiro. O que eu vou fazer? Aluguei uma casa lá na Pioneira, casa grande, 4 quartos, e comecei a rebanhar pessoas da rua para morar lá comigo. Então eu ia aqui orar e tal, e assim, tinha uns amigos que moravam comigo porque só era de fora e tava precisando, mas teve uma época que eu falei, cara, esses caras tá mala demais, eu vou pegar a cara da rua mesmo. E aí eu ia orar por aí, encontrava um cara lá, o Gabriel. Era de São Paulo, veio trampar, chegou aqui, entrou na droga, se envolveu com a menina, ela colocou ele na rua, tava lá azucado. Eu falei, cara, eu vou cuidar de você, vamos pra minha casa. Então eu cuidava do cara. Eu usava uma parte do meu salário pra manter aquela casa lá. Eu não entendia muito bem como era esse negócio de centro de recuperação. Eu era recém-chegado aqui, eu tinha o meu lá particular. Então assim, eu cuidava da galera lá. Então eu achava que minha pegada era rua, cara. Rua e tal. E eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu vou pro Nordeste, participei de eventos assim de viajar e tal, de pregar assim, de evento missionário e tal. E aí um dia o Rodolfo Abrantes ia estar aqui, ali numa igreja bem grande que tinha ali na Mato Grosso. Sim. E aí eu tava lá na fila, velho, pra entrar assim, no sábado. O Rodolfo ia estar aí. E aí, velho, apareceu um cara lá de aba reta, short de surfista, regatão, tava de camiseta, tipo assim, Billabong, sabe, as camisetas de surfista e tal, chinelão, o cara descoladaço. E eu já tenho um imã, né? Aí eu fui chegando ali, o cara foi chegando perto de mim, eu fui chegando, o cara foi chegando perto de mim, ele tava trocando ideia com até um cara que eu conheço, e ele falou umas coisas pra vida desse cara que eu conheço, que ele não conhecia, mas eu conhecia, que era real. Sim. Filho de pastor, velho, desviadão. E o cara começou a pegar esse cara, eu falei pra minha esposa, amor, olha esse maluco. O cara arregaçando. Eu falei, vou colar nesse cara. Velho, quando eu encostei, o cara virou pra mim, ele falou, quero falar com você. Minha esposa do meu lado. Eu falei assim, como assim, velho? Eu vi você conversando aí e tal, gostei de você. Ele falou, não, eu quero falar um negócio muito sério com você. Falou pra mim. Aí eu falei assim, cara, fala mesmo, porque eu tenho uma pegada igual a você, velho. Eu sou missionário, eu sou evangelista, eu sou um cara da rua. Eu faço e aconteço, eu isso, eu aquilo. Ele falou, não. Deus tá chamando pra ser pastor. Porque eu tava nessa crise, o que eu vou fazer da minha vida? Como você falou agora há pouco. Cara, se não é espírito, da onde é que vem esses caras, velho? Exatamente. De onde é que vem? Sim. Só que a gente é inteligente suficiente de falar, cara, não tô esperando um anjo vir colorido com 3 pares de asa. Não tô esperando esse anjo fazendo pirofagias da batata da perna e tal, não. Né? A conversão, ela é consciente, ela é sacrifício de raciocínio lógico. Sim. Cara, eu era um Zé Ruela, você é um Zé Ruela com Jesus, mas não tão Zé Ruela. É isso aí. Sim. Aí o que acontece? Esse cara falou pra mim, você é pastor. As pessoas olham pra você, querem ser igual a você, só que você vai fazer isso no púlpito. Você é pastor. Eu tava nessa dúvida, Thiago. Sim. E aí isso foi evidente, cara. E aí usa toda a sua característica, o entusiasmo, o ser elétrico, tudo isso que é você pra impactar direto pro altar. Você vai lá na minha igreja, cara. Eu vou. Você vai lá. Você vai ver a galera que bate sua recente. Tem um maluco lá cheio de tatuagem, mó panca. Ele começa a falar e enche o olho de lágrimas de Jesus amando, louco. Eu começo a chorar agora já de emoção. Você vai lá uma hora, você vai ver. Real, não é calma não. Você vai lá. Vamos marcar, eu vou lá. Aí, Thiago, esse cara falou pra mim, velho. E aí, assim, o Rogério, né? Quem é esse cara, velho? Aí eu mudei né? O cara tá me dando uma carteirada dessa. Quem é você? Fiquei pensando, né? Nossa humanidade, né? Minha esposa do lado. Minha esposa do lado. Aí, eu falei assim, cara, esse cara tá muito viajando, velho. Ou eu vou fazer o que esse cara tá falando. Porque tem alguma coisa errada. O espírito não é. Sim. E ele falou, pra provar que que é Deus falando contigo, você tá sendo curado agora. Você era ansioso. Eu era ansioso. Não dormia, velho. Sério? Dava dor de barriga. Um podcast power desse aqui, se fosse antes, velho, eu não tinha dormido ontem. Real. Eu acredito. Real. E ele falou assim, você está sendo curado agora dessa ansiedade. Escuta isso, você que é ansioso. O Senhor Jesus, né, não tem ansiedade para você. Às vezes você fica pensando, nossa, não. A ansiedade não é sua. E ela não tem lugar. Jesus não gosta de doença no seu corpo. E é uma doença. E aí quando ele falou isso, velho, meu nariz começou a escorrer. E
eu não sabia onde eu tava mais. Pra mim eu tava levitando. Não aconteceu. Quer dizer, não sei se aconteceu. Tava levitando. Sim. Fui curado. Curadaço. Às vezes o pessoal acha que eu faço pouco caso de tão de boa que eu sou com as situações. Não quer dizer que eu sou, né? Agora, mas há uma transformação mesmo. Geral. Visível. A partir daquilo ali, pra onde que eu iria? Ser pastor. Então, como vamos cuidar da igreja. Então, assim, até eu brinco às vezes, né? Eu fui chamado, muitas vezes, antes de ser convertido. Cara, eu fui chamado ao nascer, antes de nascer. Fui chamado no nascimento. Fui chamado na infância, quando fui ao leito de morte. Minha mãe me entregou a Jesus, dizendo, ele é seu. E aí Deus me trouxe de volta. Eu fui chamado na adolescência, nas minhas crises, porque meu pai não foi, na época, um bom pai. Meu pai era violento, entregar a bebida. Foi embora de casa várias vezes, nos abandonando. Hoje meu pai é convertido, salvo, casado com a minha mãe até hoje, 40 anos de história. Então assim, fui chamado na adolescência, fui chamado ao ministério e vou ser chamado aos céus. Então eu brinco isso aí, nós fomos chamados várias vezes. E todas as vezes que eu fui chamado até agora, eu disse sim, só não do último chamado, esperando mais um pouco. Ele me chamar pra glória, espera mais um pouquinho. Né? Aí todo esse trabalho. Mas, por exemplo, quando você começou a contar a sua história, você já contou sendo chamado, já contou exercendo vocação. E isso é realmente impactante. Sim. Por quê? Porque eu considero, baseado nas minhas... não é cientificamente comprovado, não. Baseado na minha visão das coisas. Que a gente vive uma crise de vocação. Nós temos pouquíssimos vocacionados. Ou pouquíssimas pessoas que se entregam ao Cristo que chama. Porque, como você falou, Deus chama o tempo inteiro. Chama o tempo todo. Você estava lá trabalhando numa usina, era cana. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Você estava lá. Você entende quem quer, velho. Então, o tempo todo Deus está falando. Comigo foi assim. Quando eu olho hoje para trás, quando o Senhor me... Que, na verdade, Deus vem me trazendo à memória situações onde eu respondi positivamente, mas a minha humanidade me afastou daquilo lá. Então, por exemplo, eu tinha 14 anos, 15 anos, meu pai é pastor, e aí chamaram para fazer um culto de adolescentes, de jovens, o filho do pastor, né? Vamos lá. Eu fiz e tal. E aí acabou o culto, o pai de alguns falaram para mim, você é pastor como seu pai. É visível, notório. Eu fiquei quieto. Não disse nem que sim, nem que não. Por dentro, a repulsa era total. Sério, velho? Total. Eu nunca quis mexer com esse rolê. Hellis mortal, coitadinho, né? Se você soubesse, Thiago. Cara, e eu fui pra casa. O pastor, eu cheguei em casa, eu fechei a porta do quarto e eu fui orar. Eu tava revoltado com Deus porque alguém falou que eu ia ser vocacionado, que eu tinha chamado, e eu fui falar pra Deus. Deus, olha, esse negócio não é pra mim. Mas se for, algum dia, você vai ter que falar pra mim de um jeito que eu entenda. Eu tinha 14, 15 anos. E é o seguinte, a minha esposa... Mano, isso aqui é muito sério, muito forte. A minha esposa precisa ser vocacionada. Eu falei pra Deus. Porque eu conheço o pastor fulano e o pastor fulano. E o fulano, eu citei 3 pessoas, que 2 são pastores e a esposa não é nada. Não quer dizer que ela tem que ser ativa e trabalhar na igreja. Não é disso que eu tô falando. Mas quando a esposa do cara não apoia, não tem a vocação para ser esposa, para apoiar o cara, para que ele desenvolva e flua, sim, o ministério do cara é raso, é fraco, é cansativo, né, cara? Quase inexistente. Por quê? Porque ele tem uma crise dentro de casa. Aí ele vai pra igreja, a igreja é cheia de crise, ele vai pra casa, tem crise em casa. É praticamente... Exato. É impossível o cara suportar a pressão dos dois lados. E eu conheço pessoas que não foram pro ministério porque a esposa disse, não, eu não casei com o pastor. Eu casei com você, não casei com o pastor. Deixa eu fazer só um... Porque assim, claro. É o que você tá falando. Sim. Depois você volta. Pra você entender assim, ó. E cara, isso é muito real. Exemplo meu, por exemplo. Eu tive que muitas vezes no ministério, cara, igual você falou, sou um cara novo, velho. Mas assim,
Isso não quer dizer que a gente não consiga lidar com algumas coisas de, sei lá qual for a idade. Então já aconteceu, por exemplo, de eu falar assim pra galera, ó, o pastor é o Rogério. A minha esposa é pastora do Rogério. Por quê? Porque senão as pessoas têm aquele costume de vou convidar o pastor pra vir porque eu sei que a esposa dele vai trabalhar também. Que às vezes faz até um trabalho de aguentar o pastor e a igreja, e o pastor é quem toma o mérito, alguma coisa nesse sentido. Sim. Não tô dizendo que a minha esposa não me apoia, que ela não me ajuda. Tô dizendo assim, que tudo tem aquele limite. Cara, você foi perfeito falando isso aí. Sim. Eu quero isso. Porque se você... Vamos partir do princípio? Hora pra acontecer. Sim. Porque se acontecer, você nem orou, como é que você vai reivindicar o que agora? Sim. Se você já tá no fluxo. Então, assim, ó, esposa de pastor não é pastora. A menos que ela tenha um ministério específico. A menos que... Que ela tenha um ministério específico. E não vamos entrar nesse mérito se a Bíblia tem pastor ou não. Eu tô dizendo assim, ó, que esposa de pastor... Ela não é pastora, ela cuida do pastor. O ministério dela é o marido. Exato. É o pastor. Só que, aí eu vou voltar, por isso que eu interrompi, porque você foi, cara, mas eu quero que ela tenha o que você falou? Vocação. E qual que é a vocação? Quem tem vocação entende a hora de falar, a minha vocação hoje é cuidar do meu esposo. Sim. Tem domingo, cara, você prega, você sabe disso, tem domingo que a gente sai do púlpito, parece que a gente trabalhou 8 horas seguidas carpindo um lote. Exatamente. Não é verdade? E aí se a sua esposa não cuidar de você, velho, a igreja vai pra casa, comer aquele arroz com ovo, assistir o restante do Fantástico, não entendeu nada que você falou às vezes, pensar no Brasileirão, e você tá lá na sua casa quebradaço. Sim, exatamente. Essa oração dos 14 anos, 15 anos, foi respondida há 2 anos atrás. Caramba, velho, olha aí. É isso. E aí, quando a Yolanda tá dentro do carro, eu já namorava, tava noivo dela. E Yolanda, minha esposa, tem certeza de chamar desde os 8 de idade. Ela conta que a avó colocava ela em cima da mesa e falava assim, canta pra vovó. Apresenta pra vovó, canta uma música pra vovó. Aí ela cantava. Botava um vestidinho nela, ela cantava. E Yolanda prega, canta e faz tudo. Na verdade, faz tudo melhor do que eu. Porque a mulher, quando pega pra fazer, faz tudo melhor, né? Exato. Então, ela prega e tal, mas ela já fazia. Quando eu soube da Yolanda, minha mãe viu Yolanda. Ela foi pregar na igreja dos meus pais, num culto de mulheres. E aí minha mãe tirou foto, filmou a Yolanda cantando e mandou pra mim. Ontem, lá, tava na casa da minha mãe, ela falou assim, sabe qual música a Yolanda cantou? A que vocês tocaram hoje no louvor. Ela cantou Maranata, minha mãe filmou, mandou pra mim. Eu não lembrava. Ontem minha mãe me trouxe a memória isso. Uau. E aí, ela estava sentada no carro, olhando pra fora. Aquela oração o Senhor trouxe a minha memória. Como se ele dissesse assim, você lembra que você perguntou? Você falou que se eu quisesse você nesse rolê tinha que ser vocacionado? Tá aí do seu lado. Então, como é que eu tive certeza que eu ia conhecer e casar em 6 meses? Cara... Deus falou. Você também, cara? Conheceu e casou em 6 meses? Também? Peitudo, hein, velho? Tem que ser homem, eu também, 6 meses. É loucura, mano. Mas não tinha como não fazer. Você entende? Não você tem, entende. Real. E, cara, é muito parecido porque... Lembra que eu falei aqui que eu passei uma quinta-feira orando, chorando, tal, por umas crises. Aí, no outro sábado, o Picarelli apareceu em casa. O que eu disse? Sim. Eu disse, Deus, eu posso ir ao ministério. E eu entendo que o Senhor me trouxe pra cá pra isso. Só que... Só que, eu disse, eu quero uma esposa. Pra ser fiel ao Senhor e ser fiel a ela. Nesse sentido, olha que loucura. Não quer dizer que, cara, o Rogério é o perfect. Cara, claro que não. Fielzão, o cara, etc. Isso quer dizer que eu orei. Sim. E aí, antes do Picarelli chegar na minha casa, eu tinha conhecido ela, velho. Tipo, uma noite antes, assim. Via Facebook. E eu não tava procurando ela no Facebook. Conversando com o meu cunhado hoje, que era meu amigo na época. E tem uma história legal, porque a minha esposa, ela é a avó dela, é irmão da minha avó. Só que eu não conhecia ela, cara. Conhecia ela pra casar só. E então, conversando com o meu cunhado, que eu até chamava de prima, aquelas coisas, de Miguel, não sei o que e tal. Ele falou, você não conhece a Nayara, velho? Eu falei, não, quem é a Nayara? A minha irmã. Falei, cara, nem sabia que você tinha irmã, que parente é esse? Ficamos brincando ali. Pera aí, ela me adicionou no Facebook. Quando eu vi ela, Deus falou, é ela, patrão. E aí, real, velho, 6 meses. Ela morava no Mato Grosso, 1.200 km daqui. Nos vimos 3 vezes durante 6 meses. Eu falei, ó, não vou brincar contigo.
eu tenho dificuldade de ser isso e aquilo, ser aquilo, mas não vou brincar contigo. Se você entender que eu sou pastor, que eu sou homem de Deus, que onde Deus chamar eu vou, a gente vai casar. E se você quiser, a gente vai viver ao lado de Jesus. Se você não quiser, essa é a hora. Porque eu não vou namorar com você. Vou casar com você hoje, daqui a algum tempo, a gente só realiza a cerimônia. Ela lá, velho. Ela falou, beleza, top. Mais doido do que eu, top. A nossa história foi assim, ó. 9 anos quase. Da nossa parte, e Yolanda foi pregar num culto de mulheres na igreja da minha mãe. Minha mãe conhecia meu pai, minhas irmãs conheciam os pais dela. Todos eles conheciam. Como eles moram em outra cidade e eu moro aqui, então eu não conhecia. Todo mundo se conhecia, menos eu. Menos o elemento. Então, igual você, não conheço. E aí, minha mãe falou dela, minha mãe falou assim, filho, só que ela é pastora, missionária, ela é pregadora. E eu falei, mãe, tô fora. A senhora sabe que eu não quero nada com igreja, de ser pastor. Não quero isso. Rolê não é pra mim. Eu quero uma pastora. Nossa, essa mulher vai ficar pregando pra mim. Você tá maluco? Não quero, não. Não lembrei da oração, porque não era o tempo de eu lembrar. Exato. 2 anos depois, mas, como um homem fora da visão, o que eu fiz? Eu adicionei Yolanda no Facebook e ficava olhando as fotos dela, mandava curtia e via. É isso. Ficava ali, às vezes respondia um stories, ela não comentava. 2 anos depois, aprove o senhor que a gente conversasse, por iniciativa dela. E aí acontece a visão sobre isso. No dia que eu conversei com ela a primeira vez, eu falei assim, olha, eu posso casar com você agora. No mesmo dia. Dia 11 de junho de 2021. Uau. Eu podia casar com você agora, que o cartório não tá aberto. Eu passava você pro meu nome lá e levar você pra Campo Grande. Da onde que ela é? Coxim. Coxim. O pai dela é pastor da Jerusalém Avivamento. Meu pai é pastor batista. E nós somos esse. Um batista e um pentecostal. Um batista do fogo. É. De manhã, bom dia. De noite, ô glória, né? Boa, essa é boa. Cara, e aí Deus foi sinalizando e respondendo coisas nesse sentido. Pra mim, eu tive... Um pastor orou pela gente em fevereiro. A gente já estava casado. 2 meses depois 3 meses depois do casamento. Ele orou pela gente, falou assim... Falou algo sobre... te vejo como pai de multidões, não sei o quê, muitos filhos espirituais, conversões, não sei. Falou um monte de coisa nesse sentido. Eu batistamente, falei, isso é profecia para todo mundo, né? Isso é padrão, profecia padrão. Quando eu entrei no carro, o senhor me fez lembrar de uma oração que eu tinha recebido 20 anos para trás. Eita. A irmã orou ela sentou do meu lado e disse a mesma coisa. Ela falou, eu não sei se você vai ser pastor, se vai ser missionário, se vai ser cantor, não sei o que você vai ser. Mas eu vejo muitos filhos. Foi a mesma coisa que o pastor falou 20 anos depois. Ou seja, como você falou, Deus havia me chamado já. Eu não tinha entendido. Depois ele confirma. E aí na sequência dessa, esse pastor falou sobre o meu avô. E aí eu disse, então eu não retrocederei. Agora eu tô aqui. Agora ninguém me tira. Agora, né, aconteceu minha ordenação sábado agora, o pastor Robson Júbrica foi meu professor, né? Sim. Foi meu professor de seminário. Cara, sensacional. Ele brincou comigo assim. Alguém falou lá, né? Agora o ministério e tal, dificuldade do ministério. Eu falei pra ele assim, rapidão, assim, ó. Não me deram essa aula no seminário, não. Ele falou assim, teve sim. 3 horas da manhã, você que não tava lá. Uau! Daí eu falei, eita, assim mesmo. Você não pode nem brincar, velho. O cara Beijão, mestre. Não pode nem brincar, o cara me dá uma carteirada dessa, pô. Mas é isso, cara. Só que assim, ó. Às vezes, a gente... não conecta as coisas na hora, porque o nosso espírito só não está... Eu não sei se isso pode ser até uma visão apenas minha, né? E não é uma tradução bíblica. Porque o texto diz que o espírito está pronto, né? O espírito está pronto. O que é fraco é a carne. Então, talvez, a nossa luta é tão evidente da carne contra o espírito que torna a carne forte.
O espírito não enfraquece. Mas, naquele momento, talvez naquela fração de segundo, naquele exato momento, o espírito só não consegue encaixar as coisas. Não que ele não consiga algo, né? Eu tô tentando deixar o Espírito Santo, o trabalho dele evidente, de perfeição e conseguir fazer as coisas, e o meu de atrapalhar. Então, é o que você tá falando, ó. A humanidade nossa. Me lembro de que, em Glória de Dourados, uma vez, a nossa escola inteira, chama Vânia Medeiros Lopes, a nossa escola uma vez ganhou uma excursão para vir aqui no Parque dos Poderes e conhecer Campo Grande. Não lembro de quem. O ônibus ia trazer a gente lá, dá quase 300 km ali, 200 e pouco, 270. E nós íamos conhecer o Parque dos Poderes, o Museu da Guaicurus, que na época recebia pessoas, e depois nós íamos ao shopping. E, rapaz, eu era, sei lá, eu não me lembro a idade, talvez eu tinha 8, 9 anos, e eu era bem descoladinho, assim, minha mãe sempre cuidou da gente bem legal. Então eu tinha um cabelo grande, uma mechinha e tal, assim, bem menudo, sabe, assim. Me arrependo bastante dessa época na minha vida. Ainda bem que não tem muitas fotos pra... E pior que tem, velho. Minha mãe colocou uma foto minha cabeludo bem na sala, você entra, quem é essa menina? Aí eu falo, sou eu. Prazer. Jesus me libertou. Eu era ela, né? Eu era esse transgênero aí. Brincadeira. Nada contra transgênero, vai que, né? E aí, cara, lá no Parque dos Poderes, a escola inteira lá, sei lá, tinha 400 crianças ali, 300. Minha mãe foi a única mãe que conseguiu ir vir na excursão, fora professores e diretores. Porque o seu Pedro, que era o diretor da escola, conhecia a história dela. Que ela tinha uma filha aqui em Campo Grande, essa minha irmã mais velha que eu liguei depois de muitos anos. Então olha como Deus conecta as coisas, ó. Primeiro detalhe, eu era criança, estava no Parque dos Poderes na Assembleia Legislativa, com a minha mãe, porque o diretor da escola deixou minha mãe vir para nós, quando criancinhas, conhecer essa minha irmã que morava aqui. Isso, cara, 1994, 95, não sei, 93, sei lá. Década de 90. Sim. Eu vim com a turma inteira. E no meio desse monte de criança, uma mulher de vestidão, minha mãe só lembra disso. Tenho certeza que ela é a irmã do Coque, cara, eu não sei. E talvez essa mulher até nos assista, porque, cara, eu tenho um desejo no meu coração de conhecer essa mulher. Sim. E essa foi a primeira profecia com relação a cuidar de pessoas que essa mulher lançou na minha vida. Ela falou algo muito grande, algo que, quando criança, eu não entendi nunca. Muito menos a minha mãe, incrédula na época. Ficava procurando religião pra cuidar da gente. Uma vida sofrida que ela tinha, que nós tínhamos. Essa mulher falou assim, quem é a mãe dessa criança aqui? Cara, só minha mãe foi e só eu estava no meio de 400 crianças. Como ela sabe que a mãe estava lá? Quem é a mãe dessa criança aqui? Falou. Minha mãe falou, o que ele fez? Quebrou o quê? Aconteceu o quê? Né? Porque criança... Anjo, né? Que comeu um anjinho? Ela falou assim, cuida desse garoto. Deus tem... Não lembro se ela falou Deus, mas tem algo muito grande na vida dele, de cuidar de pessoas, de arrebanhar multidões. Muitas pessoas vão seguir ele, falou. E aí, cara, eu não entendi foi nada, porque ela me catou de lado e me dá um... Agora, minha mãe... Entendeu? Menos ainda. Sim. Só que eu lembro disso, minha mãe lembra, a escola lembra. E você não sabe o nome dela? Não sei. Você, que conhece alguém que um dia, né, profetizou na vida de uma criança, de uma excursão de escola na década de 90. Certeza que você é do Coque. Me procura. Aí, Thiago, ela mandou essa. Então, olha os detalhes. Quando eu comecei o ministério, Assembleia Legislativa, porque eu era deputado, eu ia pra lá bater ponto. Pra onde eu vim? Pra casa da minha irmã, que na época eu vim pra conhecer ela. Sim. Excursão de escola, muitas pessoas, muita gente. E hoje, onde é que eu tô pregando Jesus? Fizeram uma conta esses dias pra mim, não foi eu, porque eu nem recordo disso, mas fizeram uma conta das escolas que o Impacto Aventuras está e que eu ministro. Eu falo de Jesus abertamente. Dá mais de 7 mil pessoas por ano. Sim. Adolescente, jovem que escuta a gente falando de Jesus nas escolas. Onde é que eu tava? Então, vê, às vezes, se você me falasse isso antes de eu começar o ministério, velho, qual que é o seu chamado? Velho, senta porque lá vem história. Tem coisa pra caramba. E aí, o que você faz? E aí, é o que eu disse agora. A gente tá esperando um anjo colorido vir e parar o trânsito. Meu filho, né? Não, cara. Tem um irmão lá na minha igreja, Leonir França. Posso falar o nome dele também? Porque eu já até pedi autorização para contar esse testemunho. Há muitos anos atrás, sei lá, 40, 50, não, é de 50 anos atrás, o pai dele chegou em casa, 11 filhos, e disse para a mãe, a partir de hoje eu não fumo mais, eu não bebo mais, vou para a igreja, vou virar crente. Do nada. A mãe dele falou assim,
beleza. Pegou o fumo de corda na época. Ele conta melhor a história com mais detalhes, é claro. Jogou fora, jogou a bebida fora e nunca mais acendeu um cigarro, bebeu uma bebida. Todos os 11 filhos, todas as gerações agora de bisnetos conhecem Jesus, porque um dia um senhorzinho chegou da roça e falou, eu quero Jesus. Na roça, velho. Campo Grande nem, sei lá. Na região ali de Coxim, sei lá de onde que era. Vai que, né? Região de Coxim ali. Cara, então assim, às vezes a gente tá falando... pode falar até dos jovens, né? A nossa geração é essa geração imediatista, mas que a gente quer vislumbrar algo que ainda ninguém viu. Sabia disso? A gente quer fazer algo que ninguém fez ainda. A gente quer bombar um vídeo que ninguém bombou ainda. Sempre, A gente quer inovar de maneira que eu seja o best-seller, o importantaço, o vice-Jesus. Mas, cara, você sabia que não precisa? A pureza e a simplicidade do evangelho faz com que um homem vindo da roça diga, a partir de hoje eu quero Jesus. E gerações e tataranetos e bisnetos do cara conhecem Jesus por causa disso. Já parou pra pensar que isso pode acontecer? Nós estamos esperando às vezes, né, alguém vindo da internet, da TV, para que você inicie algo. Não precisa, cara. O seu ministério já nasceu antes de você nascer. A gente só precisa dizer sim. Sim. Só precisa dizer sim. E essa é talvez a maior dificuldade. Por quê? Exatamente pelo conflito. Eu tenho um texto e ele fala muito ao meu coração e é uma frase, cara. Eu vou até ler para não dizer assim que eu tirei da minha cabeça. E eu tô ouvindo você falar, o texto que você trouxe tem tudo a ver com o que você carrega. Sim. A gente conhece bastante a história de Abraão e Sara, né? Sim. Sara foi a mãe de Isaac e de uma multidão, todo o povo judeu descendeu de Abraão e Sara. Então, são milhares. Gênesis 11:30 diz assim, e Sara foi estéril. Foi, no passado. Por quê? Porque Deus é dono do tempo. E ele está olhando para a humanidade de fora. Uau. Porque ele controla tudo. Exato. Ele olha para Sara ali casada com Abraão antes de Deus falar para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Antes. Se você vier, você que está em casa, vem para o texto. Gênesis 12, Deus está falando para Abraão sair. Gênesis 11 está contando quem é Abraão. Abraão, filho do fulano, casou com a Sara. Tá contando quem é, tá descrevendo, contextualizando a história. Deus olha pra Sara e fala, Sara foi estéril. Mano... É o que eu disse, cara. Tava pronto. Há uma declaração pronta, o seu ministério já nasceu antes de você. Ou seja, Deus, se a gente for analisar ali no tempo do texto, você fala, cara, não encaixa isso. No português não encaixa isso, velho, tá errado. Nem conheço ela ainda, estou dizendo que ela... Foi alguma... Então, assim, ó, e nesse sentido, olhando pra nós, assim, pra nossa casinha, é isso, cara. É isso. É exatamente isso. E, na verdade, daqui a 10 anos, Thiago, daqui a 15 anos, né? A gente vai estar chorando pelo quê, velho? Tipo assim, será que você vai estar chorando de arrependimento porque não disse... E eu costumo dizer que o sim, ele não vem sozinho, né? O sim, ele vem carregado de um caminhão, uma carreta... de coisas que sempre estão relacionadas, talvez até à dúvida. Sim. De que, cara, eu disse sim agora. O que eu faço? Disse sim agora. Sim. Casei agora. Tenho um filho agora. Inclusive, eu tenho um filho pequeno de 2 anos e 6. Ele tá começou os porquês já, velho. Começou a te perguntar as coisas. Começou já, velho. É massa demais. E eu falo pouco, então é massa demais. Porque ele vem, né? Falo pouco. Ele vem, eu já... ele vem, ele já leva. Ele vaza. Ele nem pergunta mais. E aí minha esposa tá grávida de novo. Não sabemos que ainda é 3 meses e pouquinho. Só que eu sabia que eu já fico pensando em quando eu ver os meus netos, eu não posso poupar. Uma vez um amigo me disse isso. E eu quero ter 5 filhos, né? Eu não, porque eu não tenho, né? Eu só produzo ali, a minha esposa e tal. Eu quero ter 5. E aí alguém me disse, cara, você é louco, pra que você tá fazendo isso? Porque primeiro, se você analisar qual que é
a quantidade de filhos que os crentes têm hoje, você vai ficar, como assim? É 1 ou 2. É terrível isso. Se o evangelho não depende de quantidade, mas se dependesse, a gente ia deixar de existir em 50 anos, cara. Ô irmão, se você olhar a quantidade de filhos que um islâmico tem... com cada mulher que ele tem, que é mais de 3. E a quantidade de filhos que um cristão tem. Exato. E aí a Bíblia fala que feliz quem enche deles a sua aljava. Exato. Então o cara me disse, eu quero ter 5, real mesmo, 5 filhos. Aham. E ainda vou adotar, cara. Deus vai me dar provisão pra isso, vai me dar Amém. plataforma pra isso em nome de Jesus. Amém. Mas o que eu temo é... Aí alguém me disse um dia, amigo meu, beijão pra ele, ele sabe, falou assim, não, você não pode ter tantos filhos, cara, como assim? Sei lá, o mundo tá tão feio, as coisas estão acontecendo, o inferno existe, o diabo existe, lá. E eu pensei, cara, qual ótica você enxerga as coisas? Porque eu não vou poupar os meus filhos, se é 2 ou 15... de conhecer a glória de Deus, cara. E não importa o que acontecer, se depender da minha casa, da minha jurisdição ali, né? Não sei se eu posso dizer isso, mas da minha jurisdição paterna, eles vão conhecer a glória de Deus. Do seu sacerdócio. Meu filho ora já. Claro. Ora. Uhum. E eu termino a oração, falei isso lá na igreja ontem. Eu termino a oração com meu filho dizendo assim, o Rogério não é perfeito, cara. Vai por mim. Se você andar comigo, primeiro, você tem que gostar de Jesus, porque eu não consigo andar com pessoas que vê meu rolê e fala, cara, esse cara ou ele é muito doido, ou ele é doido muito. Porque tem que querer Jesus. Sim. Então a oração com meu filho é essa. A gente encerra assim, ó. Que ele cresça, eu diminua. João 3,30. Que ele cresça, eu diminua. Por quê? Porque meu filho vai conhecer. Ele vai saber. Da onde é que veio isso? Heitor, o nome dele. Quando ele estiver jogando lá no Flamengo, que ele vai ser o 10 do Flamengo, da seleção, sei lá. Quando ele estiver lá, ele vai conhecer. De onde é que vem isso, Heitor? Cara, isso vem do meu berço. Sim. E se eu quiser decidir pra qualquer lado, o problema é teu, velho. Eu falo isso, prometeu. Mas, se você olhar de onde é que veio... E você falou uma coisa, essa história de Sara, eu não quero enrolar muito, mas, cara, pense numa história de Isaac. Quando Isaac começa a prosperar, eu não lembro agora o povo, diz pra ele, cara, pega tudo que é teu e vaza daqui. Os caras começaram a entulhar os poços que o pai dele tinha cavado. E aí você entende... e a gente pode pegar essa história depois, mas só pra gente entender onde eu quero chegar. Chegou um momento que você tá prosperando demais. É numeroso demais, grande demais. Não queremos você por aqui, vaza. Acho que é Abimeleque o nome do rei. Esse. E a galera dele falou, vaza. Vaza. Convite legalzinho, né? Vaza. Cara, ele vaza. Sim. Os poços do pai entulhado, ele vaza. Começa a construir o dele. Só que ainda não tinha saído algo em algum poço que ele tinha cavado. E isso só aconteceu porque às vezes Deus faz isso nas nossas vidas. Cara, sai, vai. Eu sou de Glória de Horácio, minha cidade tem 11 mil pessoas, não sei se tem ainda, 11 mil pessoas. O meu bairro tem 3 vezes a minha cidade, eu tô aqui hoje. Sim. E ando pra cima e pra baixo que nem um louco, falando pra todo mundo. Então, Deus faz isso, vai, velho. Mas se Deus quiser usar um rei estranho, vai. E aí, pra entender a história, eu entendo que chegou um momento que ele não podia ser sustentado pelos poços do pai. Ele teria que cavar os seus próprios. E aí, 2 caras vai atrás dele e fala, cara, assim, ó, a gente sabe que apesar de ter mandado você embora, eu poderia ter feito mais mal pra você, mas eu não fiz. Ou seja, na ótica de quem foi bem você me mandar embora? Porque poderia ser pior, os caras falam. Faz o seguinte, Isaac já ali, nos abençoa, porque eu sei que você é rico, Deus tá contigo. Faz uma aliança conosco, né? Comigo. E aí, velho, o Isaac dos crentes hoje aí ia falar, sai daqui, demônio, incircunciso, rabacê, e já meteu o louco. Isaac, sabe o que Isaac fez, velho? Senta aí, rapaziada. Senta na minha mesa. Vamos comer. E aí Isaac come com os caras, isso é doidura, cara, é grande demais. Sim. Isaac come com os caras, prepara o banquete, e quando os caras, à noite, geralmente, para uma aliança ser feita ali na mesa e tal, a minha mesa é a minha estrutura. Então você come na minha mesa, você entende a minha estrutura. Você vai comer e vai dormir comigo. E se alguém chegar buscando você para te matar, eu que defendo você, Isaac disse. Né? A gente sabe, não disse, a gente entende por fora ali. Pelo contexto. Isso. E aí, quando os caras saem de manhã, a Bíblia diz, quando os caras saem de manhã para ir embora, os servos de Isaac chegam e falam assim, achamos água nos poços que nós estávamos cavando. Então assim, ó, chega, velho, de ficar escorado no seu pai. Ah, porque meu pai é o pastor. Chega de ficar escorado na empresa do seu pai, no dinheiro do seu pai. Sai da sua casa com responsabilidade. Eu não conheço, né? Eu posso estar, eu não sou dono da verdade, mas eu não conheço, nem sou o cara para falar sobre isso. Alguém de 30 anos, 35 anos, que mora com os pais
E é frutífero e é abençoado. Eu não conheço nenhum até hoje, Thiago. Eu conheço muita gente, cara. Eu conheço muita gente, milhares. Tem muitos amigos. Sim. Não conheço um dos que estão escorados nos pais e é saudável emocionalmente, é saudável financeiramente e que não suga os pais. Eu não conheço. Não, se você tem 30 anos e tá na casa do seu pai, mano, você tá fazendo uma coisa muito errada na sua vida. Vaza. É isso. O Thiago tá falando. O podcast é dele. Sai. Não, sai. Vai fazer uma coisa útil da sua vida. Exato. Então, assim, ó. A nossa geração, a juventude... Davi olhou para Salomão com 7, 8 anos de idade. Você seja homem. Boa. Não tem, cara. Boa. Nossa sociedade hoje, o gurizado tem 40 anos e não é homem. Não dá. Então, não dá. Seja homem. E é difícil falar porque às vezes a gente... eu tenho esse problema de às vezes passar por arrogante. Mas é porque eu penso muito mais rápido. É normal? Pensar muito mais rápido do que falo. Só que eu quero acompanhar uma coisa, eu fico... Cara, eu não tô sendo arrogante. Não tô sendo arrogante. A gente não tá sendo arrogante. Cara, não é arrogância, primeiro, não é grosseria. Não tem como não amar quem Jesus não ama. Se você não faz isso, você tá mentindo. Então, assim, eu estou dizendo, vai sofrer, vai ter... Cara, o Isaac foi expulso da onde ele estava produzindo. Cara, claro que você vai olhar pra trás e falar, cara, e agora? Sim. O pastor Marcos Batista esteve aqui e fala, né? É mesmo? Sim. Ele fez essa pergunta, ele faz, né? É mesmo? Então, assim, cara, se eu olhar pra trás, e agora, velho? Onde é que eu vou parar? O que é que eu vou fazer? A suprimento acabou, os caras fechou os poços, acabou a água. Só que Isaac confiou, e quando Deus colocou a oportunidade de fazer o mal na mesa do Isaac, Isaquinho falou, senta aqui, rapaziada, vocês vão comer comigo e vão dormir comigo. Entenda, dormir comigo, tá, gente? Sim, que... sobre meu teto, né? Sobre minha casa. Amanhã cedo vocês vão protegido e guardado. E fiquem tranquilos, não vai acontecer nada com vocês. A gente pode voltar até do Romanos 12. Sim. Depois, o mais conhecido 12:2, mas Romanos 12, se não me engano, a partir do 10 ali, que o Senhor ensina a gente fazer o bem. Sim. Pagar o mal com o bem. A juntar brasas na cabeça das pessoas. A gente não pode pagar o mal com o mal nesse sentido. A nossa geração é muito boa em fazer isso. Em querer vingar. A vingança é do Senhor, cara. É dele, as mãos. A partir do 9. Isso, eu falei 10, mas assim, eu não sei nem porque foi para esse assunto, né? A gente tá falando de geração. Porque Deus é que controla. De paz e tal. Eu espero que você esteja interessado e esteja gostando. Mas para não pilhar também muito aí, o que a gente tá falando eu sou exemplo disso. Eu sou exemplo disso. Eu sou. O Rogério é um exemplo de alguém que saiu de casa. Eu vou te contar uma história rapidão. A gente vai até o quê? Umas meia-noite aqui? Não, tô brincando. Quando você quiser encerrar, velho, você corta o microfone aí, não tem problema, não é verdade. Já aconteceu isso. Já aconteceu isso. Pra vocês entenderem, a próxima convidada já chegou. Gente tá caminhando. Que é isso, minha irmã? Que é isso? Deixa eu usar. Aí, eu sou um exemplo de alguém que fez isso. Eu contei isso alguns dias atrás. Quando eu saí de casa, Thiago, para vir para Campo Grande, Deus tinha falado comigo. Eu era sonoplasta da primeira batista de Glória de Dourados. A nossa igreja estava reformando o templo. Nós estávamos no salão social lá no fundo, culto. Eu estava na mesa, no culto de oração, né? As pessoas têm pouco costume de ir, e é o principal culto de qualquer igreja. E Deus falou comigo assim no meu ouvido: vai para Campo Grande, você vai ser sustentado lá, sua vida começa lá. Eu já tinha vida, velho. Eu já tinha vida. Espiritualmente, não. Não. Se você não tá correspondendo à sua chamada, que já existe antes de você existir, talvez você seja apenas um moribundo espiritual que gosta de pompas e elegância, mas não mais. Não mais. Sim. Você se veste bem. Marcos diz isso, né? Honra com os lábios e o coração está longe. E aí Deus falou comigo: vai. Eu ganhava bem, trabalhava na usina. Os caras estavam me dando curso para ser líder de frente, ia ganhar muito mais. Trabalhar pouco, ganhar bem. É o que todo mundo quer, né? E é o que eu queria, não vou mentir. É o que eu queria. Ganhar bem e trabalhar pouco. Claro. O problema do dinheiro é que ele acaba. Por isso que a gente busca tanto. E aí Deus falou comigo: vai. E eu falei: quê? Fala de novo, porque eu abri o olho e, cara, fala de novo. Aqui. Falou de novo, velho. Na hora, eu falei: eu vou. Depois veio como, pra quê, o que é que eu vou fazer, em que lugar eu vou ficar. Mas primeiro eu disse: vou. Me lembro como se fosse hoje. Como se fosse hoje. Eu tinha uma 150 na época, uma Titan, 2011, isso aí, ó. Finalzinho de 2011. Finalzinho de 2011.
minha mãe morava num sítio. E aí eu fui pra casa dela pegar um restante de umas coisas que eu tinha, amarrei uma caixa na garupa da minha moto. Naquela época não existia mala, né? Aham. Amarrei uma caixa de mercado na garupa da minha moto e vim, cara. No meio do mês de 2011. Vim. E aí, quando eu tava no guidão da moto, assim, dizendo, Deus, não sei nem onde eu vou ficar. Não existia nem GPS, velho, no celular. Não tinha aplicativo. Sim, sim. Onde é que eu vou? Mas vou. E eu não me mistifiquei porque eu tinha pouco contato. Eu era recém-convertido, assim, no sentido de que tava aprendendo muitas coisas. Eu não me mistifiquei dizendo que eu sou Abraão, né? Sai da tua terra, da tua... Eu não fiz isso, assim, eu só disse vou. Depois eu fui conhecer... Depois você conheceu a história. Que Abraão me imitou. Que Abraão me imitou. Brincadeira, né? Então depois eu fui entender. Daí minha mãe pegou e colocou a mão no meu moto e falou assim, ó... Chorando bastante. Se alguém te humilhar, se acontecer alguma coisa, alguém espizinhar você, lá, falou bastante coisa pra mim e disse... Volta pra casa. Você volta. E eu falei, verdade, eu tenho mamãe. O Espírito Santo falou, não. Vai, velho. Velho, foi muito difícil. Eu imagino. Foi 10 km que eu falei, já me perdi umas 100 vezes. Eu tava no rumo certo e achando que tava perdido. Então, eu sou um exemplo bom disso pra dizer, e às vezes eu falo isso pra juventude. Primeiro a gente Você sai... falou também sobre problemas com seu pai. Sim. Então Deus restaura paternidade. Porque para te fazer um pai, restaurou a paternidade de você. Sim. Ele foi pai para você, Sim. você entendeu Deus como pai. Sim. Restaurou isso para você ser um pai. Restaurou o seu relacionamento com seu pai? Sim. Total. Então é tremendo. Salvação entrou, Uma coisa tá ligada à salvação na outra, sua né? casa. Exato. Uma coisa está ligada à outra. Por quê? O problema do meu pai era a bebida e a violência. Mas só vinha violência por causa da bebida. Sim. Então, assim, eu não luto contra o meu pai, eu sempre soube disso. Cara, eu nunca falei assim, pai, eu te perdoo, porque eu nunca me magoei com ele, sabia? Nunca me magoei com meu pai. Até quando eu não entendia quem era Jesus e eu não me magoava com ele. Eu tretava e fazia planos pra acabar até com a vida dele e a minha. Mas porque eu queria o bem pra minha mãe, pra minhas irmãs e etc. Eu sou um de 5 na minha casa. É um homem ou mulher, um homem ou mulher certinho. Então, assim, às vezes eu planejava algumas coisas ruins, mas pensando pelo bem, a gente é bobo, né? E aí, vindo pra Campo Grande, a minha mãe falou aquelas coisas ali, quase me desarmou, velho. Às vezes... A voz de mãe é terrível. Poxa. E sabe onde é que meu pai tava? Pra me fazer homem? Nem tava perto. Porque o pai é pai, né, velho? O pai é o homem e ele ensina você a ser homem. Então, assim, ele tava longe. Vai, filhão. Mas, pai, porque eu queria que ele falasse, não, fica aqui, pô, vou sustentar você. Pode ficar de boa aí. Disse não, vai. De longe. Vai carpir seu lote. Vaza. Isso eu aí. fui. Então, assim, fui não, né? Vim, estou aqui. Construí a minha vida aqui. O Senhor me ajudou nesse sentido, porque depende bastante de nós o trabalho, das nossas mãos. O conforto traz paralisia nesse sentido. Então, trabalhando, construir, cara. Hoje tem família, casa. Não deu tempo da gente falar, talvez a gente fale depois, mas sim. Hoje eu sou presidente da Jubames, estou como presidente da Jubames e vai acabar o tempo. E eu tenho orado para Deus levantar o próximo. Eu estou no Ministério Impacto Aventuras há mais de 10 anos. Eu participo do CMC, estou como supporter, prospectando um dia ser membro, que é o maior motoclube cristão do mundo, muito sério. Coisa muito séria. Não, cresci, aprendo muito. Eu vou te interromper só para dizer um negócio. Nossa conversa hoje é só o plano de fundo. Maravilha. É só aquela semente que joga. Porque nós temos muito que conversar. Sim, velho. Sim. Então, já vamos deixar aqui, já vou deixar o convite no ar, ao vivo aqui, maravilha. Já pronto para você voltar. Não demore. Sim. Vamos marcar. Eu vou deixar um horário bem comprido para você, para que o Senhor te use. Sim. E derrame através da sua vida tudo o que precisa. Sim. Porque não é para mim. Sim. E não é por você. Eu acredito. Tiago. É para quem tá assistindo. Eu acredito, cara. Porque só tem esse objetivo. A gente é só a ponte. Quando você prega ou quando eu prego, quando um pastor prega, a única coisa que nós somos a voz. Aleluia. Nós somos a voz. Você é a voz, eu sou a voz, nós somos ponte para que as pessoas vejam Cristo. Sim. E já encerrando essa parte, como você bem disse, eu aceito o convite, é claro, para mim é um privilégio muito grande.
Eu, mais alguns membros da minha diretoria aqui da Jubams, nós tivemos em Vitória esse ano para o Congresso de Juventude Sim, Batista. sim. Cara, o maior evento batista da juventude que você pode entender. Aham. Assim, coisas céu na terra, negócio, trem sobrenatural. E nós tivemos lá um desses workshops, assim, de tarde. O cara é o número 1 do Brasil, assim, desse assunto de internet, de podcasts, desse assunto mesmo, assim, de vídeo, internet, etc. mídia. Isso, mídia. O cara é o nome dele é Harold. Aí ele falou assim, ó. Ele é da Assembleia. Quem aqui acha que a internet faz bem, não sei o que, não sei o que. E onde é que a sua igreja está aqui? Ele abriu o Spotify. Cara, pensa bem. Então esse é o meu recado. Às vezes você tá aqui achando, cara, tô cansado de ouvir isso. Você tá. Eu tinha um canal no YouTube e ele tá fechado lá. Por quê? Antes da pandemia, faz tempo que eu tinha esse canal. E eu comecei a gravar vídeo. E eu parei porque muita gente começou a gravar vídeo e eu vi que foi tipo uns miguezinhos, assim. Eu falei, cara, não vou fazer isso. Não vou entrar nessa onda. Não sei que não tem gente séria, assim como nós nós estamos fazendo aqui. Sim. Começou a virar youtubers aí. E eu falei, cara, eu não sou esse cara. E primeiro que eu sou um cara meio arcaico. Demorou pra eu ter Instagram, assim, e começar a bombar as coisas recente. E eu falei, vou parar de produzir vídeo pra lá. Aí tô na dentista, uma amiga minha do seminário, até a Suzete. Suzete é dentista ainda, então você pode pegar meu contato que eu te passo o contato dela. Já fez liguei aqui. Ela falou, porque Deus usou ela falou assim, ô Jair, por que você parou de gravar vídeo no seu canal? Eu falei, expliquei essa história que eu expliquei. Eu falei, cara, parei de gravar porque... Ué, você assiste? Ela falou, sim. Parei de gravar por isso. Ela falou, Rogério, não, cara. Você tem o seu público. Tem pessoas que, por mais que existem milhares de youtubers, né? Ela brincou. Tem pessoas que vão ouvir o seu vídeo. Sim. Entender o que você fala. E tem pessoas que não. Aí já não é problema seu, não compete. Continue. Sim. Então, esse é o meu recado pra gente encerrar essa parte, dizendo, às vezes você tá aí, né? Cara, o que eu vou fazer? Se você não tem plataforma, se você não tem ainda propósito e nem projeto, apoia quem tem. Aqui, ó. Eu tô orando pra chegar um dia do convidado ganhar a caneca. Vamos orar pra dia o convidado ganhar a caneca. Aí. Se você não tem plataforma, provisão e nem projeto, tem que apoiar quem tem, velho. Aqui. Mas a minha igreja não tem. Cara, se você mandar isso no grupo da sua igreja, mandar isso lá na sua juventude, o cara da Jubames, é isso aí, sou eu. O Thiagão, é ele mesmo. O cara é grande, velho. Não parece, mas ele tem quase uns 2. Beleza, gente? Então, obrigado. Deus abençoe vocês, velho. Desculpa eu ter falado demais, não sei se, né? Às vezes até aos envolvidos que eu citei aqui na conversa, muito obrigado por me permitir. Amo vocês, muito obrigado. Deus abençoe minha esposa, te amo demais. Tamo junto. Obrigado, pastor. Eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço da sua igreja. Isso. O Instagram, eu sei que vocês estão no propósito de sem rede social, mas vai passar. Já volta, Já volta, então vou deixar o seu contato, o contato da igreja. Da Jubames. Da Jubames, sim. Porque a gente precisa de ações que façam o reino crescer. Uau. Nós estamos para isso. Amém. Na verdade, você foi chamado para isso, eu fui chamado para isso, Daniel foi chamado para isso, Samira foi chamado para isso. Daniel fala para mim o seguinte, Daniel foi a primeira pessoa que falou para mim, Thiago, é vídeo, cara, que você tem que fazer. Boa. Eu falei, Daniel, eu não gosto, cara, não gosto da exposição, esse microfone, esse rolo todo. Por incrível que pareça, eu tenho extrema dificuldade. E aí ele falou, cara, mas é o que você carrega, não é o que você quer fazer. Exato. É o que você carrega. Então, nós estamos aqui para ser um lugar onde o Senhor fale. O Senhor fale, é só Ele. Quando eu orei com você, eu pedi para que Deus trouxesse à sua memória aquilo que fosse da vontade dele para quem está em casa. Com o Tito foi a mesma coisa. E o Tito começou a conversar comigo, ele falou, cara, eu comecei a lembrar dos negócios que você falou na oração, eu tô lembrando. Exato. Então, fala. Derrama. Porque é para isso, Exato. É isso mesmo. Porque é no testemunho, a prova testemunhal daquilo que Deus fez com você, que fez comigo, que fez com a Samira, que fez com o Tito, que fez com o Fernando. Exato. Fernando, eu era louco de gangue, não sei o que, e Deus me trouxe para cá e eu sou agora louco de novo com um povo da aqui. cela pra sala, velho. É isso aí. Da cela pra sala. E aí eu era lá e agora eu sou aqui. Eu era muito louco lá e sou muito louco aqui, muito mais louco aqui, com Cristo, com o Espírito Santo. E nós precisamos entender isso. A vida está aqui.
Exato. A vida está na palavra. A vida está em Cristo. Fora daqui a gente não tem vida. A gente é moribundo espiritual. Sem destino, sem propósito, sem sentido. Obrigado você que foi com a gente até agora. Olha, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu sou grato a Deus por isso aqui. O texto fala sobre isso, o texto que o pastor trouxe. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que nós todos andemos segundo o Espírito. Da plataforma, curta, se inscreva, compartilhe, comente, faça desse lugar aqui sua casa. E, para terminar, floresça onde o Senhor te plantou. Aleluia. E não fuja daquilo que Ele te chamou para fazer. Deus te abençoe.